novamente reunidos, agradeçamos a Deus nosso Pai por mais essa oportunidade de estudo que nos é dada. Refletindo na necessidade de reencarnação como único caminho ao nosso crescimento espiritual, devemos ser gratos pelo corpo físico que nos é fornecido como veículo e que fará parte da nossa trajetória aqui na Terra desde o nosso nascimento até o momento da nossa partida. E aí Kardec vai falar sobre esse fato no capítulo 23 do Evangelho, Coletânea de Preces Espíritas. Ele vai se referir a um modelo de prece dedicado a um recém-nascido. Vamos lá a essa leitura. Os espíritos só chegam à perfeição depois de haverem passado pelas provas da vida corporal. Os que estão na erraticidade esperam que Deus lhes permita voltar a uma existência que deverá proporcionar-lhes os meios de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que estiverem sujeitos, seja pelo cumprimento de uma missão útil à humanidade. Seu progresso e sua felicidade futura serão proporcionais ao emprego que derem ao tempo de sua nova passagem pela Terra. O encargo de lhes guiar os primeiros passos, dirigindo-os para o bem, é confiado aos pais, que responderão perante Deus pela maneira com que se desincumbirem do seu mandato. É para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais será violada impunemente. Então aqui está clara a responsabilidade dos pais no encaminhamento desse espírito para Deus, porque existe um comprometimento desses espíritos anterior a esse nascimento. Existe uma espécie de pacto entre eles e a justiça divina, para que essa relação seja bem-sucedida, para que todo aquele grupo de espíritos envolvidos se beneficie. Para que entendamos essa relação mais claramente, vamos ao capítulo 14, também do Evangelho segundo o Espiritismo, que se refere ao parentesco corporal e espiritual. Vamos lá então. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, atraírem-se, procurarem-se, tornarem-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem se repelir,
como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais. Pois quem quer que faça a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Bom, então ficou claro que o espírito reencarnante pode ou não ter ligações afetivas com aquele grupo de espíritos familiares. Pode ocorrer que um espírito vá renascer entre espíritos estranhos a ele. De qualquer forma, bendita a oportunidade do nascimento. Muitos aguardam ansiosamente por essa oportunidade de aqui renascer, seja em que condições for, mas que certamente com o seu bom desempenho lhe trará benefícios que farão parte aí sim da sua aquisição espiritual, do seu espírito que é imortal e que prosseguirá mais leve ao se despojar de mais algumas imperfeições que lhe pesam na consciência. Vamos aqui imaginar o momento em que chegarmos à espiritualidade, revendo nossos erros e acertos e ansiando por mais uma oportunidade de aqui voltarmos para cumprir novas tarefas que beneficiarão nosso espírito imortal. Muitas vezes precisamos aguardar muito tempo para que essa nova oportunidade nos seja concedida. Então, aproveitemos o já, o agora que aqui estamos encarnados, para podermos fazer o melhor em nosso próprio benefício. As leis morais aí estão, para serem exercitadas por nós. Não deixemos que a preguiça e a inércia nos alcancem. Não permitamos que o desânimo interfira nos nossos dias, fazendo com que percamos momentos preciosos dessa nossa encarnação. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 15, Crianças, ele vai comentar a passagem de Jesus registrada em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Então Jesus vai falar: vede, não desprezeis alguns desses pequeninos. E agora as palavras de Emmanuel. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais, alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes, que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra
e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Bom, vamos tentar resumir essas palavras de Emmanuel. Ele destaca aqui que as crianças são como sementes que precisam ser cuidadas e nutridas para crescerem e se desenvolverem da melhor forma possível. Ele diz que devemos tratar as crianças com amor, respeito e paciência, pois elas estão aprendendo e descobrindo o mundo ao seu redor. Além disso, ele ressalta a importância de ensinar às crianças sobre valores éticos e morais, como a honestidade, a bondade, a gratidão. Ele afirma que é responsabilidade dos adultos ajudar as crianças a cultivarem esses valores, para que elas se tornem pessoas boas e felizes no futuro. E o que vem a ser esse abrigo moral ao qual o Emmanuel se refere aqui em suas palavras? A criação de crianças, independentemente da situação financeira, é um assunto complexo e envolve diversos aspectos, incluindo o abrigo moral. No entanto, é importante ressaltar que a riqueza e a pobreza material não determinam necessariamente a qualidade da educação moral que uma criança recebe. Quando falamos em abrigo moral, estamos nos referindo aos princípios éticos, valores, orientações morais transmitidas às crianças. Esses aspectos são fundamentais para o desenvolvimento saudável e equilibrado de qualquer indivíduo, independentemente de sua condição financeira. É possível que crianças criadas em ambientes ricos materialmente tenham acesso a melhores oportunidades educacionais, recursos, conforto material. Mas isso não garante automaticamente que elas recebam uma educação moral adequada. A transmissão dos valores morais e éticos depende dos pais, dos responsáveis e também da comunidade em que a criança está inserida. Por outro lado, crianças criadas em ambientes pobres podem enfrentar desafios financeiros e falta de recursos, mas ainda assim é possível oferecer a elas uma educação moral sólida. Valores como honestidade, respeito, empatia e generosidade podem ser transmitidos independentemente da condição financeira que elas pertençam. O abrigo moral está relacionado à maneira como os pais e responsáveis ensinam e exemplificam os valores morais no dia a dia, como priorizam a integridade e a ética em suas ações e como incentivam a empatia e o respeito pelos outros. Em resumo, criar crianças ricas ou pobres sem um abrigo moral adequado pode resultar em lacunas no desenvolvimento moral dessas crianças.
A educação moral deve ser uma preocupação em qualquer contexto socioeconômico, pois ela é essencial para o crescimento saudável e a formação de indivíduos éticos e compassivos. Quando crianças são expostas a exemplos morais deficitários, independentemente de sua situação financeira, isso pode ter um impacto significativo em seu crescimento e desenvolvimento. E aqui abaixo nós vamos relacionar alguns exemplos de como essas influências podem afetar crianças ricas e pobres materialmente. Vamos lá então. Falta de referências positivas. Se as crianças não têm modelos morais positivos em suas vidas, seja na família, na comunidade ou mesmo na mídia, elas podem ter dificuldades em desenvolver valores morais sólidos. Isso pode levar a comportamentos egocêntricos, falta de empatia e dificuldade em defender e entender as consequências de suas ações. Outro item: valores distorcidos. Se as crianças são expostas a exemplos morais negativos, como mentiras, desonestidade, corrupção ou comportamentos prejudiciais, elas podem internalizar esses valores distorcidos. Isso pode levar a um entendimento errôneo sobre o que é certo e o que é errado, comprometendo sua capacidade de tomar decisões corretas. Outro item: impacto nas relações interpessoais. A falta de um abrigo moral adequado pode afetar a forma como as crianças se relacionam com os outros. Elas podem ter dificuldades em estabelecer relacionamentos saudáveis e duradouros, pois podem não ter sido expostas a princípios de respeito, de cooperação, de compaixão. Isso pode resultar em dificuldades de comunicação, falta de empatia e conflitos nas interações sociais. E mais um item aqui: desenvolvimento de valores materialistas. Crianças expostas a um ambiente que valoriza excessivamente a riqueza material podem acabar priorizando o dinheiro e os bens materiais em detrimento de valores morais mais importantes, como a honestidade, a generosidade, a solidariedade. Isso pode levar a uma busca incessante por riqueza, por status, negligenciando as relações humanas e o bem-estar emocional. E aí fica o comprometimento ou o pacto entre aqueles espíritos de que falamos há pouco, que foram rompidos. E aí a perda do objetivo talvez principal daquelas encarnações. Aproveitemos, portanto, esses estudos que nos esclarecem tanto para acertarmos. Nossa vida será eterna. Novas oportunidades não nos faltarão. Mas aproveitemos esse conhecimento que nos chega hoje para tornarmos nosso caminho mais curto, nossa reabilitação mais rápida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.